Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro de Jó. Jó, um homem íntegro. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os ataques de Satanás, diz o título. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor Jeová e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor Jeová a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor Jeová e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, em vão? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Os infortúnios de Jó, diz o título. E disse o Senhor Jeová a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor Jeová. E sucedeu um dia em que os filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a notícia.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jeová. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás persiste em afligir a Jó. Capítulo 2. E no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor Jeová. Então o Senhor Jeová disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor Jeová e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor Jeová a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor Jeová a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor Jeová e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então a mulher de Jó lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém Jó lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios contra Deus. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram com doença dele, de Jó, para o consolarem. E, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Os 3 amigos de Jó, levantando de longe os olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém nenhum lhe dizia palavra alguma,
porque viam que a dor era muito grande. A lamentação de Jó, capítulo 3. Depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, e a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria. Como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Elifas repreende Jó. Capítulo 4. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas
e tocando-te a ti mesmo, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa, os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreviera-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos àqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados. Eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. As exortações de Elifas, capítulo 5. Chama agora. Há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, não havendo quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra, envia águas
sobre os campos, para pôr aos abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado, livra da espada, da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará. Na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó responde a Elipas, capítulo 6. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras se me afogam, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida fastienta. Na verdade, o versículo aqui é assim: a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são para mim como a comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me,
soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Ou não está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temã os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Foram envergonhados por terem confiado. Então, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dá-me, oferecer-me presentes de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Fazei-me entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me responderes, visto que as razões dos esperados são como o vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vejam se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó prossegue a sua fala, capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do trabalhador? Como o servo, escreve servo aqui com C, que suspira pela sombra, e como o trabalhador que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mais comprido é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha alma, a minha pele, repetindo, a minha pele
está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-ás a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte, do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponha nele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que eu engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, de madrugada me buscarás e não existirei mais. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.